Meu nome é Mariana Guimarães, sou arquiteta e urbanista, sou empresária. E aqui eu vou contar um pouquinho para vocês de como surgiu a arquitetura de experiência, uma metodologia que eu criei através desse longo percurso aí de 10 anos dentro da arquitetura. Mas tudo começou com aquela menina de 9 anos, lá em Matias Barbosa, Minas Gerais, uma cidade de 13 mil habitantes, que morava numa casa que não tinha rodapés. Pois é, eu conto um pouquinho mais sobre isso no meu livro, mas aquilo ali me norteou a saber o que era ser uma arquiteta, o que era arquitetura, já que naquela época eu não tinha acesso. Passaram-se os anos, fiz a faculdade de arquitetura e urbanismo e comecei a trabalhar. Hoje já tenho mais de 400 projetos realizados no mundo corporativo e também projetos residenciais. Já participei da maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, fazendo um projeto para o Sebrae. Gente, fiquei um pouquinho nervosa. Vamos lá. E sou hoje intermediadora de negócios, fazendo trocas de produtos e serviços entre empresários lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Enfim, comecei a fazer arquitetura há 10 anos atrás e comecei a testar algumas coisas, participei de várias áreas da arquitetura, como, por exemplo, a sala de aula, fui professora universitária, coordenadora de curso e também cheguei ao alto padrão. Então, comecei a fazer casas em condomínios e ir a feiras, saber sobre as tendências. E chegou um determinado momento que eu falei assim, gente, será que fazer arquitetura é repetir mais do mesmo? Será que é só eu ir lá na feira todo ano, saber o revestimento que é tendência, a cor do ano da Pantone e aplicar nos espaços? Tem que ter um algo a mais, porque senão não fazia sentido aquilo mais para mim. Então eu comecei a estudar outras técnicas dentro da arquitetura que não estavam dentro da sala de aula das universidades. Fui buscar por várias técnicas e fui aplicando essas técnicas. Porém, eu percebia que algumas técnicas funcionavam para algumas pessoas, enquanto outras técnicas funcionavam para outras, e assim por diante. E aí aquilo me instigou a saber um pouco mais. E aí eu perguntei assim para mim mesma, né? Vendo um cenário diferente, onde também dentro de uma determinada época da minha vida, eu mudei de cidade, de estado, e me vi dentro de um mercado muito competitivo, como eu aplicaria as técnicas que eu fazia nos projetos residenciais de alto padrão, num ambiente mais corporativo, que era o que aquela nova cidade me pedia. Só que eu também não queria perder a essência daquilo que eu fazia de diferente já nos residenciais. Foi então que eu comecei a mergulhar no desenvolvimento humano e fui estudar sobre personalidades, fui estudar sobre pessoas e entendi que cada pessoa era única. Então, por isso, uma técnica funcionava com uma pessoa e a mesma técnica poderia não funcionar com outra. E aí, eu fui experimentar isso no mundo comercial e corporativo. Só que quando a gente chega no mundo comercial e corporativo, e a gente fala termos como holístico, que não é místico, ou seja, um olhar do todo, né? O holos é o todo. Quando eu falo sobre harmonização de ambientes, o empresário que quer lucro, ele olha para a minha cara e fala assim, isso aí não funciona. Então, eu comecei a testar palavras, comecei a testar técnicas e daí então eu comecei a entender que as empresas, assim como muitos dos clientes do residencial, não tinham uma identidade estabelecida. A partir disso, eu entendi que a nova forma de trabalhar, ela era uma metodologia. Essa metodologia ela foi aperfeiçoada. A princípio, eu fui para o ambiente de saúde aplicá-la. Por quê? Porque no ambiente de saúde, as pessoas já estão voltadas para a cura, né, para o seu bem-estar. Então, eu vi uma abertura. Porém, ao longo do tempo,
tempo, eu entendi que aquilo se tratava de pessoas também, e pessoas também estão nos escritórios, pessoas estão nas lojas de roupa, pessoas estão em todos os lugares. E então eu percebi que aquela metodologia funcionaria muito bem em todos esses ambientes. Dito isso, eu entendi que a arquitetura de experiência, ela conseguiria resgatar a identidade daquelas marcas, porque hoje a gente tem grandes marcas que elas sabem muito bem quem são, a forma de comunicação, porém as pequenas e médias empresas não têm isso. E os ambientes estavam totalmente desconectados de quem ele era. Então, o que seria a arquitetura de experiência, que é esse resgate de quem é a marca, o que ela quer mostrar para o mundo, como fazer isso entre a equipe, os colaboradores, o cliente final, e depois aplicar isso no design para que o espaço físico comunique a mesma mensagem. E, por isso, potencialize as vendas e os resultados. Foi, então, que na arquitetura de experiência eu comecei a entender o branding, então o que a marca quer comunicar para o mundo, para depois eu aplicar a parte de programação neurolinguística, que é o comportamento humano. Como aqueles colaboradores se sentiam no ambiente físico deles, qual era a relação do trabalho com aquele ambiente. E também como o consumidor percebia aquela marca. Então eu percebi que os percursos eles poderiam ser bem elaborados, as cores, a iluminação, tudo aquilo para potencializar os negócios. E pegava tudo isso e aplicava no design. Então as cores, os revestimentos, as tendências, tudo aquilo que eu via lá atrás e que eu já conhecia, eu aplicava de uma forma mais humanizada. Aqui eu trouxe um estudo de caso para vocês, de um dos primeiros clientes que eu apliquei a arquitetura de experiência. Essa é uma loja de iPhone, lá em Juiz de Fora. E aqui tem o antes dessa loja. Já era uma loja de sucesso, porém eles atendiam um público amplo, mas que eles queriam atender um público com um ticket mais alto. Então, eu vou mostrar para vocês como foi a minha análise aqui. Aqui eu tenho as plantinhas, eram plantinhas artificiais bem simples, com uma grade, tá vendo? Uma grade bem basiquinha. Aqui na imagem não dá para ver, mas esse azul e esse verde, eles eram muito abertos, muito fortes. Aqui, um cinza no sofá, branquinho, e nada de uma presença de madeira. Tá vendo? Um ambiente bem frio, cores frias. E o que acontece? Dessa forma, com uma iluminação fria, que a gente vê uma iluminação fria, as cores frias, tanto no mobiliário quanto nas paredes, isso passava uma percepção de valor menor do que aquela loja queria entregar, já que o produto dela é um produto de ticket alto. Enfim, fizemos pequenas intervenções que deram grandes resultados. Aqui, eu coloquei uma parede, que também remete, tá vendo? Sem perder a identidade de uma marca que já era fortalecida. A gente trouxe uma parede verde para a vitrine com o símbolo da Genial. Aqui, o fundo da foto, tá vendo que é azul? Então, o azul e o verde, eles eram características marcantes para mostrar os aparelhos de celular. Então, a gente não podia perder isso. Enfim, o que a gente fez? Tá vendo? Um tom um pouco mais sóbrio para poder passar essa sobriedade que um ticket mais alto pede. O mobiliário todo em amadeirado para trazer essa cor quente, né? essa sobriedade, mas também esse acolhimento do cliente, essa sofisticação. Nós utilizamos aqui, o couro caramelo em vários detalhes, tá vendo? Da decoração, para poder justamente comunicar para um público mais alto, de ticket mais alto. Essa loja, na outra loja tinha uma vitrine muito simples, mas nessa loja, aqui é a vitrine. O cliente vivendo a experiência do espaço. Além disso, aqui esse mobiliário, que é onde mostra o celular, ele tem o mesmo formato do símbolo, tá vendo? Do L ali, da Genial Company,
como se fosse um botãozinho se acendendo. Esse botãozinho, ele é aceso aqui no mobiliário e aqui dentro tem um cardápio para que as pessoas escolham o que elas querem beber. Então, hoje você chega na Genial, você pode tomar um cappuccino, um café, pode tomar uma água com gás, enfim. Você tem uma experiência sensorial de várias formas, tanto integrando o espaço, né, sentando ali na vitrine, sendo a própria experiência, quanto na parte de paladar. A iluminação, a gente trouxe no mobiliário uma iluminação mais quente para poder aquecer. E aí, falando de iluminação, quando a gente tempera essa iluminação, quando a gente trabalha várias cores de lâmpada, a gente traz esse conforto para o ambiente. Lá na Genial, a indicação da parte olfativa foi uma nota mais amadeirada, então, trazendo essa questão dos negócios, de fechar negócio, de ser algo mais sofisticado. Então, hoje a Genial, ela conseguiu atingir esse público de ticket mais alto, já pensando numa expansão. Então, temos aí um case de sucesso, eles estão no Instagram de uma forma muito massiva, então a própria arquitetura, o próprio design, ele vende o produto deles, online também. E aí, eu queria deixar essa reflexão, que a arquitetura de experiência, ela não é uma tendência, ela é uma nova forma de habitar o mundo dos negócios, com alma, com estratégia e com verdade. Muito obrigada. Se alguém precisar de alguma consultoria, quiser tirar alguma dica, estão aí meus contatos.